Estamos iniciando mais um Café Literário aqui na Editora Moderna, o segundo desse ano, e hoje com o tema Literatura e Pedagogia de Projetos. Com a convidada de hoje, a Maria José Nóbrega. Maria José, bem-vinda. Obrigada pelo convite. A Maria José, o ano passado, fez também o primeiro o primeiro Café Literário foi sobre a literatura na BNCC, e agora a gente vai falar sobre literatura e pedagogia de projetos. Como é uma transmissão ao vivo, vocês podem participar fazendo comentários, perguntas sobre o tema, enfim, dúvidas que surgirem. Quem quiser compartilhar experiências, é só comentar aí durante a transmissão. Eu estou aqui com um tablet na mão para ir tentando contemplar essas perguntas. A gente sempre tem um roteiro prévio, mas o Café Literário é uma conversa e está aberta também a participação de vocês. Então, atualmente, é quase impossível a gente entrar numa escola e não encontrar a palavra projeto em algum lugar, né? Desde um conjunto de ações organizadas para celebrar uma data comemorativa, ou até mesmo atividades relacionadas a comportamento dos alunos, trânsito, alimentação e entre outros. Alguns desses projetos, desses trabalhos, eles envolvem a escola toda e outros são feitos em apenas alguns pequenos grupos. Mas será que tudo isso pode ser mesmo chamado de projeto, né? E hoje no Café Literário a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. A Maria José é formada em língua portuguesa, né, língua e literatura vernáculas pela PUC São Paulo, com mestrado em filologia e língua portuguesa pela USP. A Maria José atuou em programas de formação continuada como o MEC, trabalhou na Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, na Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, compôs a equipe que elaborou os parâmetros curriculares nacionais, terceiros e quartos ciclos, e coordenou a equipe de língua portuguesa das orientações curriculares e proposição de expectativas de aprendizagem para ensino fundamental, ciclo 1 e ciclo 2 da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Integrou a equipe de elaboração da proposta curricular de língua portuguesa do 1º ao 5º ano da Secretaria Estadual de Educação do Ceará, atuou como pesquisadora do projeto Currículos para os Anos Finais do Ensino Fundamental, Concepções, Modos de Implantação e Usos, desenvolvido pelo CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária. Atualmente, além de assessorar várias escolas particulares de São Paulo, é coordenadora dos projetos de leitura aqui da Editora Moderna, organizadora da série Como Eu Ensino, da Editora Melhoramentos, e professora do curso de especialização em formação de escritores no Instituto Superior de Educação Vera Cruz, aqui em São Paulo. E eu gosto de reiterar, foi uma pessoa super importante na minha formação como professora. A primeira escola em que eu trabalhei, a Maria José fazia assessoria, eu aprendi muito e aprendo bastante com ela também. Que bom. Bom, Maria, para começar, eu quero te pedir para você falar o que é projeto, né? Definir esse nome que, de certa maneira, se popularizou, né, nas escolas. É comum ouvir que o professor, eu vou desenvolver um projeto. Eu acompanho alguns perfis de profissionais da área de educação na internet e vejo que tudo é chamado de projeto. Então, já que nós vamos falar sobre literatura e pedagogia de projetos, acho importante, como marco inicial da conversa, definir o que a gente está chamando de projeto, né? Bom, eu penso que quando a gente começa a falar de projeto, acho que a gente tem que ter um pensamento em relação a como isso é tratado do ponto de vista mais teórico acadêmico, o sentido que tem, e as apropriações que a palavra foi ganhando no chão da escola. Eu sou bastante flexível em relação a chamar de projeto aquilo que a escola está nomeando de projeto. Porque, na verdade, eu acho que a gente pode pensar no fazer didático. De um lado, você tem tanto a teoria e aquilo que você, de algum modo, estuda para iluminar a sua prática, você compreender o que você faz, sustentar aquilo que você faz, pensando metacognitivamente sobre o seu fazer, mas tem um lado que é o próprio chão da escola, o saber do professor, os movimentos que a própria escola faz, do ponto de vista de enfrentar ali aquelas questões que são colocadas por aqueles estudantes, por aquela comunidade em que a escola está inserida. Então, nesse sentido, se eu olho para um aspecto da teoria, eu vou ver que a palavra projeto, ela pode ser significada
dependendo do autor que você toma como referência, então estou pensando, se a gente pensar no Hernandes, ou se a gente pensar, por exemplo, na Adélia Lerner, que também sustenta, você vai ter visões um pouco diferentes em relação a essa concepção. Então, se teoricamente você, dependendo do autor, você vai encontrar explicações diferentes, eu também legitimo que os fazeres escolares também deem para a palavra sentidos diferentes. O que eu gosto de pensar como, teoricamente, como diferente? A posição do Hernandes, ele define projeto não só como um conjunto de práticas organizadas com uma determinada finalidade de colocar em público um certo saber que foi ali construído por aquele professor e aqueles estudantes, ou então pela equipe escolar como um todo. Mas ele coloca uma questão que é muito relevante, que é a motivação disso. Quer dizer, o projeto se coloca como um problema do ponto de vista daquele grupo que precisa ser resolvido, e essa questão envolve os estudantes e a própria comunidade no próprio planejamento. Então, você tem uma gestão desse projeto muito mais participativa. Daquilo que eu tenho acompanhado nas escolas, é muito difícil você chegar nesse lugar. Sim. Você ainda tem uma escola bastante centralizada e muitas vezes as crianças, elas são, de fato, coadjuvantes nos processos. E aí entra uma outra definição, que é uma definição mais da Adélia Lerner, que eu acho que está mais próximo dos fazeres que a gente encontra na escola, que é exatamente esse conjunto de práticas organizadas, mas que desde o começo está claro para as crianças que vão participar dele que produto final é esse. E esse produto final, que de algum modo comunica aquilo que eu aprendi para esse grupo de pessoas que estão ali na escola ou para a comunidade ampliada, ele se configura como um problema de natureza retórica. Para eu conseguir fazer aquilo que me pedem, por exemplo, encenar uma peça de teatro, organizar um pequeno jornal, produzir um livro de contos, o que eu preciso aprender para poder dar conta disso? E isso, para a criança, faz toda a diferença, porque ela começa, de algum modo, a entrar nessa situação comunicativa e performar esse papel do enunciador. Então, isso, para mim, me interessa nos projetos. Agora, do ponto de vista escolar, você tem outros usos, que seria exatamente uma prática organizada, às vezes em torno de um eixo temático, às vezes em torno de uma visita que a escola faz, de um estudo de meio, por exemplo, é muito comum, que aí você articula um conjunto de educadores. Então, esses outros usos, eles dialogam também com essa concepção de você ter uma prática organizada, planejada, com alguma finalidade. Então, nesse sentido, o que eu acho que é bacana da gente pensar é pensar exatamente essa prática organizada e pensar de fato envolver o máximo possível as crianças nessa situação comunicativa. Pensando, é bom, tem bastante gente dizendo aqui boa tarde, gente colocando o nome da escola, enfim, e ela trazendo algumas considerações sobre a sua fala aqui, mas eu vou esperar para organizar e poder trazer para você em forma de pergunta. Mas uma questão que para mim é uma inquietação, e aí do ponto de vista de quem trabalha com a formação de professores, é que muitas vezes você falou do produto final, né? Que o projeto, ele é um conjunto, pode ser entendido como um conjunto de práticas organizadas, que, dentro da concepção da Adélia, você está trazendo, que tem como finalidade produzir ter o resultado, um produto final que tenha uma função social, né? Que, na verdade, que faça sentido para aquela comunidade. Muitas vezes, o que eu percebo em alguns projetos desenvolvidos pela escola é que o projeto tem uma determinada intencionalidade, mas o produto final não conversa com aquele projeto. Então, vou dar um exemplo bem corriqueiro, mas assim, as crianças fazem um projeto de leitura. Eles não leem em nenhum momento texto dramático, leem texto de um determinado autor, e o final do projeto é uma dança,
é uma dramatização, é sempre algo muito grandioso, que despende um trabalho grande do professor no sentido de preparar a fantasia, fazer convite, uma preocupação grande com a estética do resultado que vai aparecer para a comunidade, como, enfim, como uma conclusão daquele processo, mas que revela muito pouco do que de fato as crianças fizeram em relação, por exemplo, às práticas de leitura. É como se, às vezes, o produto final nem sempre corresponde ao que o projeto intencionava mostrar como resultado. Eu acho que você traz uma questão bastante importante. Quer dizer, quando a gente está falando em produto final, a gente está falando em algo que, de algum modo, expressa as aprendizagens da criança. Então, um projeto que desenvolve um conjunto de ações cujos passos não estão claros, do ponto de vista de eu definir o que é que a criança precisa aprender, ele é uma sequência de atividades, e nem sequência de atividades, porque quando a gente pensa aí, a gente já pensa em coisas articuladas, sim, não é? Então, eu acho que, para mim, a diferença em relação a isso, celebrar, fazer festa, vamos que vamos, mas não vamos dizer que isso é aprender. Uhum. Porque, de algum modo, quando a gente está pensando nesse encadeamento das ações que culminam nesse produto, esse produto ele dá visibilidade ao que a criança aprendeu. Então, a aprendizagem é algo que não posso, sim, perder de vista. Então, esse conjunto de ações precisa ser, de algum modo, planejado em resposta àquilo que eu identifico como aprendizagens necessárias, uhum, para aqueles estudantes. Nada contra, escolas têm, às vezes, uma série de rituais e festas que preparam, mas aí chamar isso de projeto, acho que aí já é um pouco excessivo. Sim. Quer dizer, o que eu estava pensando era, quando você faz um estudo de e-mail, que você articula, por exemplo, diferentes componentes curriculares para pensar uma intervenção, nomear isso de projeto. Ou então, a escola elege um tema para tematizar durante aquele ano. Muitas escolas trabalham assim, chamar de projeto. Era isso que eu estava falando, que eu acho que dá para, uhum, entender, porque também eu tenho que entender que os saberes produzidos na escola, os saberes práticos também precisam ser, de algum modo, sim, legitimados. Sim. Né? E que às vezes, na minha experiência, trabalhando com algumas escolas como formadora, o que eu acabava vendo é que, assim, a mostra cultural, que tem o nome de mostra cultural, mostra literária, enfim, da escola, você consegue ver muito mais o professor nessa mostra, no sentido do trabalho mesmo, porque aí o professor, ele acha que, em algumas vezes, não só ele acha, mas às vezes dentro da escola existe uma cultura de que a produção do aluno não basta. Então, ao invés de eu expor só o texto dos alunos, eu tenho que fazer um painel enorme, as crianças têm que fazer N coisas com aquela produção para dar conta de tornar aquilo visível, né? E muitas vezes o que eu quis dizer é que o produto final acaba virando o projeto. O projeto é preparar as coisas para apresentar e não aprender e apresentar. Então, essas grandes mobilizações, uhum, porque tem uma ação que eu acho que é uma ação que a escola faz e que que eu tô, o que eu estou de fato mostrando, uhum, né? O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando o trabalho que a criança realizou, as aprendizagens que ela conseguiu fazer naquele período, sim, ou eu estou querendo performar um evento de marketing para mostrar como que a gente faz um trabalho bacana, sim, no mau sentido que eu estou usando a palavra, sim, né? Do ponto de vista... E nesse sentido, parece que o produto da criança não é suficiente. É como se, para ele ficar apresentável, a gente precisa ter toda uma infraestrutura expositiva que, às vezes, a gente está mostrando o trabalho do professor e a criança não se identifica, sim, naquele lugar. Então, esse é um lugar importante. Quer dizer, o projeto ele se configura como um espaço em que a criança comunica o que ela aprendeu de alguma forma para a comunidade. Organizar isso de uma forma respeitosa, eu acho que sim, tem que ser, do ponto de vista da escola, oferecer essas condições. Mas quando você tem um trabalho tão excessivo dos professores, da equipe, ou às vezes até de profissionais terceirizados, que eu já, sim, vi isso,
para montar uma coisa que, no fim, a criança não se acha nesse lugar, Sim. tem alguma coisa estranha, né? Sim. É quase uma bienal, né? Você entra em uma instalação enfim, o trabalho é isso. Eu quero dizer que, às vezes, o resultado da produção da criança não é o suficiente para ser algo comunicado. Tem que ele vir acompanhado de toda uma pirotecnia, que é muito mais uma forma da escola, enfim, se vender como uma instituição que está fazendo um trabalho super incrível. E, na minha visão, até de alguns professores desses lugares que eu acompanhei, extremamente exaustos quando chega, porque tem uma carga enorme de preparar essa apresentação. Aí, quando você vai ver a aprendizagem, eu tenho uma frasezinha que eu costumo dizer para essas situações escolares, que elas são exaustivas para todo mundo. Eu falo que evento é vento. Porque quando você tem esse tipo de investimento, o que ele redunda do ponto de vista de aprendizagem? Muito pouco. Sim. Muito pouco, né? A gente vai falar sobre literatura e pedagogia de projetos. E aí eu queria entender com você de que modo que essa pedagogia de projetos ela pode potencializar o trabalho com textos literários dentro da escola. Assim, de que maneira, né, esse olhar sobre os processos de ensino e aprendizagem pode ser aplicado numa situação de trabalho com textos literários. Eu gosto muito de tomar como referência o texto da Adélia Lerner, que está em É Possível Ler na Escola, onde ela fala da importância da gente gerenciar o tempo didático e quando ela propõe a pedagogia de projetos, está em diálogo com outras modalidades organizativas. Então, que seriam, no caso da literatura, as atividades permanentes de leitura. Então, eu penso que quando a gente está pensando em literatura, pensar num projeto e pensar no encadeamento de atividades que vão fazer a mediação de uma obra literária qualquer, que eu entendo que é uma obra que tem um desafio para aquele grupo, por isso é que eu vou colocá-la nesse lugar, ela demanda mediação, ela precisa de algum modo desses espaços de interlocução. Ela pode também estar dialogando com outras situações menos tuteladas do ponto de vista de você fazer um conjunto de ações planejadas e organizadas para você trabalhar um outro lugar, porque o projeto combina com a leitura. Normalmente eu opero assim, com uma leitura que está muito mais a serviço dos objetivos escolares em língua portuguesa do que propriamente na formação do leitor literário, se eu olhar só isoladamente. Sim. Então, por exemplo, é muito comum você adotar uma obra de um gênero literário que você está ali priorizando naquele momento. Então, qual a vantagem de escolher uma obra literária e desenvolver um projeto a partir disso? A vantagem é que você repertoria, amplia as possibilidades, abre, de algum modo, referências para as crianças poderem ver que tipo de linguagem os autores usam, como é que eles fazem para escrever e poder, depois, ter modelos para criar seu próprio texto inspiradas nessas referências. Por outro lado, eu tenho também que considerar que eu preciso, se eu ficar só nesse lugar, de que eu tenho um conjunto de atividades em que eu vou elaborar atividades para antes da leitura, durante a leitura focada na compreensão, ou após a leitura em que eu abro outras possibilidades para discutir o tema, para comparar o livro com outras obras culturais, para eu, de algum modo, estabelecer contatos entre os leitores, para diferentes propósitos, eu estou, por outro lado, desenvolvendo isso no meu tempo didático. Se a criança não tem outras experiências escolares, ela vai associar a leitura sempre com atividade escolar. E, nesse sentido, eu não consigo formar um leitor literário. Por isso, a gente precisa ter as rodas de leitura, ou rodas de biblioteca, como as escolas costumam nomear, que são momentos em que as crianças podem escolher o que ler, pode indicar coisas uns para os outros e pode trabalhar num outro lugar mais fluido, porque aí você teria um lugar em que você verticaliza, você trabalha com obras de maior complexidade,
você amplia o repertório das crianças em relação a determinados gêneros. E um outro em que você vai explorando a autonomia do leitor, as possibilidades, o gosto, o diálogo, a troca entre eles, a formação de uma comunidade de leitores. Esse, para mim, é o melhor cenário. Quer dizer, você equilibra o projeto, mas, ao mesmo tempo, com um conjunto de ações em que você está trabalhando exatamente a liberdade de escolher, que é uma condição para que ele siga lendo depois, sem a tutela do professor e da escola. Sim. E o que pensando em termos das aprendizagens, você colocou de formar uma comunidade de leitores, de compartilhar, então, os sentidos sobre a obra, de estabelecer relações entre aquela obra e outros conteúdos culturais. O que mais que as crianças podem aprender dentro de um projeto? Porque você trouxe aqui uma distinção entre atividades permanentes de leitura, né? A roda de biblioteca, a roda de leitura, por exemplo, a leitura em voz alta, né? Feita pelo professor, dentro de um pacote de atividades que deveriam acontecer com frequência, e o projeto, que é um mergulho mais aprofundado dentro de um determinado gênero, que o projeto não necessariamente precisa incluir um livro só, né? Mas geralmente é sobre um livro. O que as crianças podem aprender? Porque você colocou até assim que quando ele está dentro de um projeto, é como se a literatura tivesse a serviço de trabalhar com os conteúdos curriculares. Que tipo de conteúdos que podem ser contemplados num projeto como que você citou, um projeto literário, um projeto sobre um determinado livro? A minha experiência, porque eu sou da área de língua, é muito com esses projetos focados na área de língua e muitas vezes também desenvolvendo trabalhos interdisciplinares muito mais aí ligados à temática. Sim. Então, acho que tem várias coisas que a gente pode aprender. Se eu tenho a mediação da obra com um leitor mais experiente, do ponto de vista do conteúdo temático, eu posso, com o olhar do outro, enxergar mais coisas do que aquele texto traz, porque eu tenho a possibilidade de contextualizar. Sim. Então, quando a gente trabalha projetos de leitura nessa dimensão interdisciplinar, o que é muito bacana é que, às vezes, você tem, com o olhar do outro e a partir da experiência do outro, perspectivas de enxergar a obra que você não teria sozinho. Então, do ponto de vista temático, eu tenho a possibilidade, portanto, de contextualizar aquilo que está lá, de trazer outras referências e fazer com que a criança consiga perceber sentidos que sozinha ela não conseguiria ver. O propósito, obviamente, não é exaurir a obra literária, porque uma obra, ela sempre, uma obra artística, ela suporta novas leituras, e todo mundo já deve ter tido a experiência de reler livros que se encantou na infância, na juventude, e perceber outras camadas de sentido. Então, a proposta não é exatamente não deixar nenhuma palavra que não seja escaneada, não é isso? Entender até o que o autor não entendeu. Exatamente. O outro plano que eu acho é começar a pensar também em como esses textos são organizados, do ponto de vista das suas estruturas. Sim. Porque se você confronta a criança com diferentes modos com que os textos começam, diferentes maneiras com que os autores concluem esse texto, organizam as informações. Olha aqui, esse daqui tem histórias paralelas. Esse daqui o autor trabalha com uma mistura de gêneros, tem cartas no meio. Olha aqui esse projeto, esse formato. Quer dizer, você vai repertoriando as crianças em relação a elementos da estrutura do texto, agora eu estou falando de uma forma mais de organização, que ela pode depois olhar para isso em outras obras que ela for ler autonomamente. E o terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é pensar na própria linguagem que se usa para escrever. Então, perceber certos recursos que os autores usam, desde você compreender o funcionamento da linguagem daquele gênero, mas também perceber a singularidade daquele escritor. Olha como esse escritor, ele brinca com humor. Os textos dele, está me lembrando da Silvia Ortoff, por exemplo. Olha a marca dela, é um jeito de escrever. Como é que ela faz isso?
ou vamos ver um outro escritor. Olha como ele usa os diálogos, como ele manobra bem esses diálogos. Está pensando na Adriana Falcão. Ela Sim. manobra os diálogos com que é coloquialíssimo, uma delícia. Então, todas essas coisas, quando a gente torna observáveis, a gente amplia as referências para interagir com o texto de uma forma mais rica. Sim. Então, é claro que para você conduzir o trabalho desta maneira, você primeiro precisa olhar para esse texto e ter uma leitura que a Angela Klein, que é uma estudiosa de leitura, chama, que ela fala que é a análise pré-pedagógica do texto. Que nós, como educadores, precisamos nos debruçar sobre esse texto para encontrar essas regularidades, para torná-las observáveis. Sem essa obsessão também de falar sobre tudo. Mas se você tem esse conjunto de possibilidades, você pode interagir com as questões que as crianças ou jovens trazem de maneira a ter uma escuta mais qualificada daquilo que eles falam e potencializar essa observação. Né? A Josenilde Ferreira colocou aqui, trabalhar com literatura de projetos é muito importante, pois envolvemos outros professores e funcionários da escola. Tem algumas pessoas falando sobre projetos interdisciplinares, comentando sobre a importância disso também. Estão ressaltando essa questão de perceber o estilo do autor, os recursos que ele usa. Tem algumas pessoas fazendo perguntas sobre projetos para públicos específicos. Eu vou deixar para depois, por enquanto, para a gente entrar ainda em algumas questões sobre projetos de literatura de um modo geral. Uma delas é que o Hernandes, que você até citou aqui no começo, né, o Fernando Hernandes, ele aborda uma concepção de projetos centrada no aluno. Né? Então, assim, você até trouxe no começo, com a participação dos alunos na decisão do projeto, na escolha do tema, muitas vezes no percurso que vai ser feito para investigar aquele determinado tema. E para ele, projeto só é projeto quando as crianças estão envolvidas, né, nesse processo, ou quando ele atende os desejos, os interesses e as necessidades dos alunos. E muitas vezes, para nós, professores, para quem está dentro da sala de aula, pensar num projeto que são os alunos que decidem, é um tanto assustador, né? Dizer, bom, como é que o professor ele pode garantir que esse projeto aconteça com a participação dos alunos sem que ele se perca no currículo? Porque a gente sempre tem um currículo para seguir, né? Existem algumas demandas, alguns conteúdos didáticos que o professor de cada disciplina ou polivalente ele tem que dar conta de cumprir com aquelas crianças. E então, como ele pode fazer isso trazendo as crianças para dentro do projeto? Eu acho que quando você pensa essa questão que você traz na escola e como ela está organizada, eu enxergo que na educação infantil, exatamente pensando na base que coloca, por exemplo, os campos de experiência, que até pelos próprios nomes borram um pouco essas fronteiras da disciplina, né? Pensar projetos em que a gente tenha uma escuta mais qualificada daquilo que as crianças querem aprender, eu consigo encontrar mais possibilidades no interior da escola em relação a isso. Sim. Quer dizer, porque você tem maior flexibilidade de trabalho. Conforme você vai avançando no ensino fundamental, a gente ainda vive uma escola em que você tem os tempos muito demarcados. Então, você tem o tempo da aula de 45 minutos, o tempo do bimestre, o tempo do trimestre, o plano anual. Quer dizer, começa o livro didático que a gente precisa usar, porque senão as famílias vão reclamar porque investiram naquele material, enfim. Então, tudo parece conspirar contra. Por outro lado, a gente sabe que se a gente que é possível alguma coisa que seja intermediária, quer dizer, que de fato, dentro daquele objeto de conhecimento que faz parte do seu currículo, que você precisa de algum modo dar conta, pensar que existem situações em que as crianças podem ter manobras, sim. Sim. Que tipo de produto final elas querem fazer, às vezes é possível decidir. Por exemplo, eu quero fazer um livro com recontos das lendas favoritas, ou eu prefiro fazer pequenas gravações em que a gente faz leituras dramáticas para fazer tipo um podcast, algo assim. Quer dizer,
a gente vai estar estudando lenda de qualquer modo, mas de repente mobilizar-se com relação à tecnologia pode ser mais motivador e aquelas crianças se engajarem mais no projeto. Mas assim, eu acho que a gente está muito distante, de um modo geral, de ter essa escuta para os estudantes. Eu acho que mais do que nunca esses tempos pedem isso, que a gente escute os estudantes, tanto as crianças como os jovens, não exatamente para ser uma escola que não sabe para onde ir, mas exatamente para tomá-los como parceiros, para aprender junto, para crescer junto. E as aprendizagens ganham com isso. Sim. Porque a gente sabe que quando o sujeito está mobilizado, ele se arrisca em situações muito mais complexas e muito mais desafiadoras. E são essas situações que potencialmente geram mais a ampliação das habilidades, né? Sim. Agora, pensando É comum, aí você trouxe essa questão dos segmentos, né, das séries mais avançadas, é comum que essa questão do trabalho com o texto literário fique restrita ao professor de língua portuguesa. Até a Lúcia Lebre está trazendo isso daqui, né? E aí ficou sempre com as áreas de línguas. Então, como se a literatura tivesse restrita. Você acabou trazendo aqui quando comparou a questão do ensino da educação infantil, em que o conhecimento está muito mais interligado, né, nas áreas, nos campos que você trouxe. E depois, quando eles começam a ser compartimentados em disciplinas, e depois ainda quando as disciplinas ficam sob a responsabilidade de profissionais diferentes, porque dentro do ambiente polivalente, ainda o professor, algumas vezes, consegue transitar com um projeto, por exemplo, literário, envolvendo outras áreas. Como é que o professor pode, aí nas séries mais avançadas, desenvolver projetos que possam trazer diferentes... É possível, na verdade, fazer um projeto literário que envolva o trabalho que não seja só o do professor de língua? Olha, eu tenho boas experiências em relação a isso. Quer dizer, porque vamos pensar em história, porque eu acho que é a primeira que vem. Você tem especialistas em história que fazem trabalhos muito fortes com a literatura. Sim. Qual a vantagem disso? Você humaniza a experiência. Porque na hora que eu estou estudando sobre um período histórico ou sobre algo que aconteceu, ler sobre aquele tema... É muito legal. Porque, na verdade, o que é a literatura? Ela está, de algum modo, compartilhando experiências humanas. E quando eu leio, eu me identifico com aquelas experiências, ou eu me coloco no lugar daqueles personagens, quer dizer, eu exploro esse lado da alteridade. Sim. Mas, olhando para o outro, eu olho para mim. Então, quando eu penso naquela época, eu consigo dimensionar aquilo que estaria nos textos mais expositivos, nos textos mais com esse foco mais informativo, eu consigo ter uma outra percepção. O jornalismo usa muito isso. Por exemplo, uma coisa é a gente falar sobre as enchentes provocadas pela chuva violenta que ontem a gente assistiu no Rio, né? E outra coisa é você ouvir o depoimento das pessoas que perderam que perderam todas as suas coisas. Quer dizer, por que o jornalismo ouve? Porque isso humaniza. Então, nesse sentido, eu encontro profissionais que são professores especialistas de outros componentes muito abertos e muito disponíveis, principalmente o pessoal da área de humanas. Porque você tem tanto a possibilidade de, com Vidas Secas, por exemplo, discutir a questão do agreste, do que significa viver numa condição assim, além de toda a perspectiva literária. Sim. Então, eu acho que é possível, claro que é mais complicado, porque do ponto de vista de planejar junto, isso requer, às vezes, uma boa vontade dos agentes, mas eu já vi coisas muito bacanas acontecendo, mesmo no Fundamental 2 e médio, quando você tem professores especialistas. Sim, acho que você trouxe de exemplo uma obra e me fez pensar em uma outra também, que eu acho que é interessante compartilhar aqui. Uma é um projeto de uma professora em uma das escolas que eu trabalhei, que ela trabalhava com Vidas Secas no ensino médio,
Então, na aula de língua portuguesa, ela fez o trabalho de leitura, discussão da obra, etc. Mas ela estabeleceu parcerias com professores de outras áreas. Então, por exemplo, os alunos foram estudar o trabalho do Sebastião Salgado, né, as imagens que ele fez da questão do sertão na aula de artes. O professor de música trabalhou com músicas que traziam essa temática. A professora de geografia foi discutir as questões climáticas que provocavam esse tipo de situação, não só climáticas, mas econômicas também, e históricos sociais. Então, foi um projeto em que, a partir de uma obra, a leitura dela, ela foi conversando, mas é o que você disse, depende também da forma como esse grupo se comunica, dos espaços que são criados para esse grupo se comunicar também, né? Porque o professor especialista tem uma particularidade que é, ele dá muitas aulas, e às vezes muitas aulas em lugares diferentes. Então, esses espaços de conversa com os pares para pensar junto projetos interdisciplinares é mais difícil ainda, né? Quando a gente elabora as orientações de leitura aqui da Moderna, acho que esse é um olhar que a gente tem. Quer dizer, normalmente a gente tenta também propor atividades que funcionem como uma espécie de convite para abrir a perspectiva desse trabalho interdisciplinar. Porque, claro, se a gente pensar, principalmente na ficção, você tem as obras envolvem pessoas, elas acontecem em determinados lugares, acontecem em determinados tempos. É inevitável você fazer conexões, que época é essa, o que estava acontecendo, que lugar é esse, que características ele tem, quer dizer, é muito possível. Claro que o que a gente está propondo não é pegar o texto como pretexto para você estudar clima, não é isso, mas ok, saber sobre clima pode me ajudar a entender melhor aquela trama. Né? Tem várias participações, assim, tá todo mundo fazendo um monte de comentário, tá difícil até acompanhar, porque as pessoas estão escrevendo bastante, assim, sobre cada um dos temas aqui. Vamos ter que tomar outro café. Vamos ter que fazer outro café. E aí tem uma questão, um outro exemplo que eu queria trazer, que até a Denise, que está aqui, minha xará, né, que é coordenadora aqui em São Paulo, ela disse que um dos problemas que a gente tem é encontrar um número reduzido de obras para esse tipo de trabalho. Eu tendo a discordar, porque existem muitas obras. Eu queria até citar o exemplo também de um livro que a gente mandou no Clube de Leitores Ataba o ano passado, que é O Muro, do Peter Sis. É um livro, o Peter Sis, nesse livro, ele conta sobre a queda do Muro de Berlim, mas ele conta usando ilustração, ele desenha muito bem, assim, ele faz um texto onde o miolo do texto do livro é desenho, a página, ao redor ele faz comentários sobre fatos históricos e embaixo ele faz uma narrativa em primeira pessoa falando sobre ele naquele contexto. Então, quando a gente mandou, a gente teve um feedback de alguns assinantes dizendo, poxa, se eu tivesse estudado a história das Alemanhas, olhando esse livro, assim, eu consegui ver N coisas, porque ele traz referências da época, quem eram as músicas, do ponto de vista dele que viveu aquela experiência. E o quanto, muitas vezes, o que você trouxe como exemplo, né, uma obra literária pode trazer para a gente uma outra visão sobre um determinado contexto, fazendo a ponte aqui com história, e não só com história, às vezes, né, com artes, com uma própria matemática, com ciência, enfim, com N outras áreas do conhecimento, o quanto essas áreas podem trazer uma luz, né, aquela leitura, como também a leitura pode trazer uma luz para, quando eu digo uma luz, é a possibilidade de enxergar um determinado contexto de uma disciplina de uma outra forma. Né? Eu só penso que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, e eu acho que talvez a observação da Denise, coordenadora, levanta, é que quando a gente está pensando nessa articulação, a gente está pensando numa articulação que seja produtora de sentido. E não escolher um livro e todo mundo vai ter que entrar nesse projeto e todo mundo vai ter que pensar alguma coisa que fica um pouco como aqueles temas geradores que a escola inteira se envolvia e que ficava muito artificial. Então, matemática, inequivocamente, é fazer um gráfico de alguma coisa. Um problema, inventar um problema. Inventar um problema que a gente tem piadas do tipo da Páscoa, fazer o problema de Jesus vai à feira, né? Todo mundo já deve ter escutado essa. Bom, enfim, não é disso que a gente está falando. Não precisa entrar todo mundo. De novo, o que vai orientar isso um pouco são as aprendizagens. De um lado,
Então, quais são os objetos de conhecimento de cada componente curricular e como essa obra ilumina, e segundo, a própria obra. Porque senão a gente começa a produzir uma quantidade de atividades como se a própria obra não valesse a pena ser lida. Que eu acho que a gente volta para um ponto que a gente já conversou aqui. Quer dizer, quando você estava se referindo ao trabalho das crianças, às vezes eles não valerem a pena... Sim. Da mesma forma, tem hora que a obra parece que ela só vale a pena pelo tanto de coisa que a gente faz. Não, ler é um enorme trabalho, né? Sim. Ele mobiliza o sujeito nos seus aspectos cognitivos, nos seus aspectos emocionais. Então, nesse sentido, voltando para aquela discussão, quer dizer, só vale a pena entrar quando, de fato, for significativo em relação às aprendizagens, mas também for iluminador. Eu não posso perder de vista a obra, ela não pode ficar coadjuvante num conjunto de ações em que a gente... O que a gente está falando isso aqui tudo? Por que a gente estava lendo mesmo? Por que a gente estava lendo mesmo? Denise, vou fazer aqui fazer a correção. A minha xará disse que ela estava dizendo também sobre... ela quis se colocar em relação à dificuldade de ter vários exemplares de uma mesma obra. Tá. Isso é um desafio mesmo para esse tipo de leitura, que exige um olhar mais atento, mais pausado, mais dedicado também ao livro. Se só o professor tem o livro, fica difícil, né? E é uma realidade na maior parte das escolas do Brasil. É muito difícil você encontrar numa biblioteca vários exemplares de um mesmo livro à disposição, né? Sim. Então, é um desafio para esse tipo de trabalho. Denise, agora entendi. Obrigada pela ressalva. Bom, tem uma outra pergunta que eu queria trazer aqui, que é o seguinte. A gente sabe que, de um modo geral, a formação do professor não contempla esse trabalho com textos literários, né? Eu, pessoalmente, trabalhei com formação durante muito tempo e tive a possibilidade de viajar para outros estados e conhecer professores de várias realidades. Eu nunca conheci nenhum que tivesse tido na graduação, por exemplo, no curso de pedagogia, uma disciplina onde ele tivesse a possibilidade de discutir sobre o trabalho com textos literários, nem metodologia da leitura, nem, enfim, como trabalhar com a literatura. E aí, pensando nisso, né, que muitos professores que estão em sala de aula, eles tiveram pouco ou nenhum acesso à formação deles como leitor de textos literários, né? Como é que os educadores podem se preparar, enfim, podem desenvolver essa competência para realizar um trabalho com textos literários com os alunos, partindo da premissa que eles têm menos, muitas vezes, alguns educadores vão se deparar com alunos que têm mais vivência de acesso e de leitura e de conversa sobre texto literário do que ele teve, porque com certeza, com todos os problemas que a gente tem no nosso país, que não são poucos, o acesso ao livro dentro da escola é muito diferente dos últimos anos para cá. Eu penso na minha formação, quem assiste os cafés já deve ter ouvido eu falar isso outras vezes, mas eu estudei numa escola privada e não tinha biblioteca de sala, a biblioteca era para fazer trabalho na folha de almoço sem conversar com ninguém e não tinha texto literário para ler. Assim, não era uma coisa... O professor ler uma história, pegar um livro e ler um livro em voz alta, eu nunca tive essa experiência nos meus anos de aluna do ensino fundamental 1 e 2, né? E médio também. Então, como é que esse professor, que ele tem um repertório literário que não foi desenvolvido, como é que ele pode fazer isso com os próprios alunos? Como é que ele pode se formar, se preparar para desenvolver isso com os próprios alunos? Ok. O que eu acho interessante é que, de uns tempos para cá, Denise, eu tenho acompanhado o trabalho de, pelo menos em algumas universidades, o curso de literatura infantil já está compondo, muitas vezes como uma disciplina optativa, mas você já encontra professores que querem ter esse tipo de formação, você já tem. Isso é uma coisa bem interessante. A outra coisa que eu acho é que, se eu não conseguir ter isso na minha graduação, eu acho que hoje você tem muitas possibilidades de cursos bastante interessantes para você desenvolver e conhecer repertório e saber sobre a leitura já em nível de pós-graduação ou até mesmo em cursos à distância gratuitos. Eu estou pensando, por exemplo, no projeto Trilhas, que você tem a possibilidade de fazer uma formação à distância sem custo, de muito boa qualidade. Quer dizer, hoje tem alternativas para quem quiser buscar, mas eu acho que tem uma que é preciosa, que é ler. Porque ler literatura infantil hoje
se a gente está numa escola pública, principalmente com esses programas que nos últimos anos a gente teve, tomara que continuem, que são os programas de levar os livros para as crianças de camada popular, que estão na escola pública, que muitas vezes, se não tiver isso no seu espaço escolar, não tem, porque a gente sabe que tem muitos municípios no Brasil sem biblioteca, né? Então se a escola não permite isso. Então, quando esses livros chegam na escola, o professor também pode ler. E, aliás, é bom que ele leia, porque quanto mais ele conhecer de literatura infantil, e aí eu estou falando, não é só um conhecimento sobre, de teoria, que também é legal, mas ler literatura é muito bom, porque ele vai conseguindo conversar com as crianças, fazendo boas indicações, dialogando com as crianças que leram a obra, e isso acho que hoje, eu acho que a gente tem uma possibilidade que há alguns anos atrás a gente não tinha. Me lembro que quando a gente começou a fazer a formação na época dos parâmetros curriculares, a ideia de livro na escola não estava colocada. Sim. Hoje você tem, né? Então a questão agora é da mediação. É esse o desafio, né? Sim. E aí eu quero aproveitar um comentário que foi feito aqui. Andréa Cruz escreveu: mas saudades de você. Que bom. E ela trouxe a questão em relação ao edital do PNLD. Eu acho importante trazer isso, porque o ano passado, num dos editais do PNLD, previa que as editoras fizessem um material, tanto material em vídeo, como material em texto, enfim, recursos que o professor pudesse usar para trabalhar aquela obra, né? E em muitas instâncias isso foi criticado, assim, vai dizer como ler a obra, ou então, professor... Você inclusive, produziu alguns desses trabalhos, né? E aqui na Moderna tem vários projetos, vários livros que estão disponíveis, que a gente entra no site e você pode baixar o projeto do livro, né? Alguns deles, inclusive, que você fez de literatura infantil. Esses materiais, de que maneira quando você pensa na produção deles, eles podem servir como um apoio ao professor? Eu sei que eles são feitos com esse sentido, mas de que maneira que você acha que eles podem ajudar o professor, e especialmente o professor que está começando a formação, enfim, a se apropriar disso e a desenvolver o trabalho? Quando a gente começou a desenvolver os projetos de leitura aqui da Moderna, porque os projetos de leitura, eles já existiam antes da demanda desse último PNLD que criava esses materiais. O que eu acho é que, da forma como vem, porque essas demandas desses editais, sim, elas vêm muito em cima da hora, às vezes com exigências diversificadas, e você não tem um tempo de produção que, de fato, garanta uma produção de qualidade. Sim. No nosso caso, aqui, esses livros já tinham as suas orientações de leitura produzidas, e isso já é uma posição da editora. Como é que a gente fez? Quando eu comecei esse trabalho lá atrás, que eu nem me lembro mais quando que época era, faz tempo, o que era comum eram encartes dentro do livro com atividades para o estudante fazer. E uma das coisas que a gente negociou aqui era que isso eu não queria fazer e não concordava, porque eu acho que era bastante invasivo. O aluno receber o livro e encontrar lá um conjunto de atividades, e o professor que não quisesse trabalhar com aquelas atividades ficava numa situação desconfortável, né? Então, o que a gente fez? A gente tirou isso do livro do estudante, e essa é uma orientação que a gente oferece para o professor. Uhum. Quando o professor vai ler uma orientação, ele não a gente vai dialogando com ele do ponto de vista de propor que ele pense se aquela atividade é interessante, sim, avalie a possibilidade de fazer isso, mas a gente também vai oferecendo repertórios. Olha esse filme, como ele é bacana. Veja essa canção. Sim. Então, de repente, quando eu que não trabalho sozinha nisso, trabalho como equipe, mas quando eu recebo a orientação que o outro produziu, e eu vou ver, nossa, mas que achado esse vídeo. Como ele conversa com o livro. Tem um recente, agora a gente está produzindo uma orientação de leitura para um livro do Ilan, que é Refugiados, que é uma graça, é um livro de imagens maravilhoso.
E vem um vídeo que é um vídeo sem palavras também, e que tem eu falei, nossa, eu não conhecia o vídeo. Sim. É um presente. Sim. Porque da mesma forma que a gente defende que a leitura compartilhada, a orientação que a gente produz é uma orientação compartilhada. Sim, sim. A ideia é que o professor pense naquelas atividades e a partir delas ele pode criar outras, imaginar outras. E eu vivo vendo isso acontecer pelas escolas. Sim. Né? Não, e é muito bacana, eu também gosto dessa ideia desses links, dessas relações que a gente vai estabelecendo também no projeto, e o projeto, muitas vezes, não como um lugar engessado para o professor tem que fazer isso, mas como um ponto de partida para ele também pensar na verdade, para mim, é uma espécie de conversa entre o olhar de quem preparou aquele projeto e a leitura que o professor fez da própria obra. E eu que já li vários que tem aqui na Moderna, é um material muito rico, assim, né? E eu ia até comentar isso, inclusive essas referências, que aí também eu vou atrás e digo, nossa, olha como não sabia, ou então como essa pessoa não tinha... Às vezes eu até conhecia o conteúdo, mas eu não tinha feito a relação entre aquela obra. Então isso também é sair da obra e voltar para a obra, né? Amplia o olhar e as possibilidades de leitura, né? Tem bastante gente compartilhando aqui... experiências, enfim, sobre projetos de escolas, então tem coordenadoras contando sobre o trabalho que faz para garantir que tem um momento de leitura para os professores na escola e conversem. Aqui a Samara diz que eles fazem um café com leitura, em que cada professor escolhe uma obra para compartilhar com os demais e eles socializam. Enfim, tem professores falando sobre a própria formação literária, como é que eles... eu não sou formada em literatura, mas eu vou atrás de livros. Enfim, tem bastante gente conversando aqui. A ideia também é que essa conversa continue, porque o vídeo fica disponível aqui na fanpage da Moderna. Quem não pôde assistir agora ou lembra de algum amigo que não conseguiu ver, não conseguiu estar aqui nesse horário, marca o amigo aqui e fala, olha, assiste se você achou que é um conteúdo que vale a pena, se quer compartilhar. E continuar, especialmente essa conversa também que vocês estão fazendo aqui na própria transmissão, porque ela é muito rica, né? A ideia do café é muito interessante por isso. É uma conversa que não acaba aqui, né? Sim. Eu acho que essa fala, esse diálogo que começa sempre aqui com o convidado, ele é disparador de conversas entre os próprios educadores, de reflexões, de compartilhar práticas, porque a gente aprende também bastante assim. Enfim, tem gente dizendo que ama muito café, sempre aprende muito aqui nessas experiências, e é bacana ampliar a possibilidade dessa aprendizagem também com os pares, criar esse café acontecendo aqui nos comentários. Maria José, eu quero agradecer muito pela sua fala, pelas tantas questões. Eu pensei que eu tinha feito alguma coisa errada. Você viu, Você mudou, né, Maria José? Pois é, e eu coloquei na apresentação Maria José, mas eu conheço a Maria José como Mazé, né? E aí é estranho, Maria José é uma formalidade. O que eu fiz? Então, Mazé, quero agradecer muito, assim, a sua fala, por compartilhar essas reflexões. Uma outra questão que eu queria trazer também, e aí é uma dica para os formadores, coordenadores, enfim, que estão assistindo essa transmissão, usar as respostas dessas perguntas e informações também, né? Às vezes é pouco provável, é difícil que a Mazé vá à sua escola fazer uma fala como essa, mas você está querendo discutir projeto, querendo discutir trabalho com projeto literário, faz um recorte dessa conversa e leva para os professores também para poder explorar isso e abrir canais para discutir os próprios projetos realizados na escola, enfim. É um material que está aqui disponível e acho que vale muito a pena. Então, eu quero agradecer muito pelas suas falas, pelas contribuições. Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui e espero que isso gere multiplicações e outras conversas nos espaços escolares. Sim. E avisar para vocês que o próximo café já tem data marcada, no dia 8 de maio, às 10 da manhã. E a gente vai conversar com a Januária Alves e a Flávia Aidar sobre um tema urgente, atualíssimo, que acredito que vai interessar muito aos educadores, que é sobre as fake news, né? Como é que a gente pode combater esse tipo de... Eu não vou nem dizer que de notícia, porque a gente vai acabar ferindo o conceito, mas como combater as fake news. Então, a gente espera por vocês no dia 8 de maio, às 10 horas, aqui na fanpage da Moderna. Vai ter o link aí no webinar para vocês já ficarem acompanhando o evento e não esquecerem o horário nem o dia. Obrigada mais uma vez e uma boa tarde. Boa tarde.